Olá, meninas. Professor Vinícius aqui. Conforme combinado, eu vou fazer um vídeo de direcionamento para as nossas provas P1 e P2 de Química e Bioquímica, tá? No curso de Estética. A primeira coisa que eu tenho que iniciar falando com vocês é estudem bastante as atividades, tá? Eu passei para vocês 2 atividades, cada atividade tem 8 questões. E eu vou passar a falar com vocês aqui alguns tópicos relacionados à nossa prova mesmo, tá? Para fazer esse direcionamento para vocês. Como a gente sabe que a apostila é bastante grande, a gente já faz aí um direcionamento para ficar melhor de vocês estudar. Então, estudem aquela questão lá da atividade 1, né, relacionada à aula 1, que ela pede o estado físico de algumas substâncias na temperatura de 25 graus Celsius. É claro que não vão cair as mesmas substâncias, mas substâncias diferentes, mas com a pergunta bem parecida, tá? Então, não adianta decorar lá a substância, mas entender que, por exemplo, tudo que estiver entre a temperatura de ponto de fusão e entre o ponto de ebulição vai estar no estado líquido, tá? Que é o exemplo aí que a gente tem da água. Ponto de fusão é 0, ponto de ebulição é 100. Então, entre 0 e 100, ela vai estar líquida. De 0 para baixo vai estar sólida, de 100 para cima vai estar em estado gasoso. E isso serve para as outras substâncias, é claro que as outras substâncias vão ter ponto de fusão diferente. Depois, vocês precisam, uma das aulas mais requeridas aí da nossa disciplina é a aula 3, que é a aula de pH, né? Entender qual a importância do pH, o que é um pH neutro, o que é um pH ácido, o que é um pH básico, tá? E qual a importância da gente entender esses conceitos para nossa profissão, para a profissão da esteticista. Entender também, lá na aula 2, né, e verificar com carinho as questões das substâncias que têm afinidade com a água, as substâncias que não têm afinidade com a água, os termos utilizados. Então, assim, às vezes, nas atividades e lá também nos jogos, né? Eu pergunto para vocês o que é hidrofóbico, né? Então, hidrofóbicas são substâncias que não têm afinidade da água, é só lembrar da definição da palavra, né? Ela tem fobia da água, então não vai ter afinidade com a água. Quem que tem afinidade com a água? As substâncias hidrofílicas. Então, por exemplo, os ácidos graxos, os óleos, eles são hidrofóbicos, né? O conceito também de quem tem afinidade com os óleos, né, que são lipofílicos. Então, tudo que for lipofílico é porque ele tem afinidade com a água, né? Entender as questões de misturas homogêneas e heterogêneas, isso é muito fácil, né? Mistura homogênea forma uma fase só, se misturam perfeitamente. Heterogêneo forma 2 ou mais fases, não se misturam perfeitamente. Ainda lá em pH, repetindo, o que é um pH básico, né? Então, pH 7 lá é o que? É um pH neutro, básico ou ácido. Então, a pH 7 é um pH neutro, né? pH maior que 7 vai ser um pH básico ou alcalino. pH menor que 7 vai ser um pH ácido. Quais são, lá na aula 4, entender, né, quais são as bases utilizadas, as substâncias alcalinas utilizadas para fazer a reação de saponificação. A gente tem lá o hidróxido de sódio sendo o mais utilizado, né? Depois dele vem o hidróxido de potássio. A diferença entre os dois é que o hidróxido de sódio é utilizado mais para substâncias sólidas e o hidróxido de potássio mais para substâncias pastosas. Ainda lá na aula 1, tem que conseguir lembrar a definição de matéria, né? Que é matéria? Então, professor, matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, ocupa volume. Lembrar as definições, o que é o ponto de ebulição, né?
o que é o ponto de fusão. Isso aí, pessoal, a gente precisa entender aí na disciplina de química e com certeza vai cair na prova, né? Então, a definição de ponto de fusão, ponto de ebulição, o que é um próton, o que é matéria, né? Diferenciar um do outro. Questão lá sobre ainda lá sobre a aula 2, né? Lembrar das misturas novamente. Então, quando a gente mistura a água e óleo, geralmente a gente tem que tipo de mistura? Uma mistura heterogênea, porque vão formar duas fases. Quais são os pontos de ebulição e de fusão da água, principalmente? Ponto de fusão é 0, ponto de ebulição é 100, né? Será que você lembra disso? A gente precisa lembrar, isso aí é básico, é o básico da gente saber quais são os pontos de fusão e ebulição, pelo menos da água. Né? Substâncias hidrofóbicas, elas possuem alta ou baixa afinidade com a água? Substância hidrofóbica vai possuir baixa afinidade com a água. Ainda lá na aula 3, né? Lembrar daquelas definições que a gente falou sobre pH fisiológico, né? Qual a diferença entre pH neutro e pH fisiológico? pH neutro é toda substância que tem pH igual a 7. pH fisiológico é o pH de cada parte do nosso organismo. Então, qual é o pH fisiológico do cabelo? O pH fisiológico do cabelo vai ser lá 4,1, professor. Então, é interessante que o condicionador tem um pH parecido com o do cabelo. O shampoo, a gente já entendeu que ele vai ter um pH um pouquinho maior para poder abrir, né, o cabelo e fazer a limpeza e tal, abrir as escamas do cabelo, as cutículas e fazer aí a limpeza. Depois, ainda na aula 4, né, lembrar lá, por exemplo, a gente coloca na aula 4 bastante que substâncias de cadeias longas, né, elas vão ser lipofílicas, porque só lembrar que a cadeia da água é curta, então tudo que tiver cadeia curta vai ter afinidade com água. Já os óleos, os ácidos graxos, os lipídios de forma geral, eles têm cadeias longas, né? Então, os álcools e os ácidos graxos que tiver cadeia longa, eles vão ser lipofílicos. Que tiver cadeia curta, vão ser hidrofílicos, né? Então, tudo que tem cadeia longa tem afinidade com óleos e lipídios, ou seja, ele não vai ter tanta afinidade assim com a água. E o que tem cadeia curta tem mais afinidade com a água e logo vão ter menos afinidade com lipídios. Ainda sobre a aula 1, né? Entender como que funciona lá o ponto de fusão e ponto de ebulição, lembrar, né? É só você assim, se você conseguir entender o que acontece com a água, você vai conseguir entender o que acontece com qualquer outra substância, desde que você conheça o ponto de fusão e de ebulição dessas substâncias. Você não precisa decorar isso, se eu perguntar, vai estar na prova. Então, se eu quiser saber, se eu quiser que você me diga se uma substância, como por exemplo o ouro, vai estar em estado líquido, sólido ou gasoso. Eu vou te dar o ponto de fusão e ponto de ebulição dele, né? E te perguntar se em temperatura ambiente ele vai estar líquido, sólido ou gasoso, tá? Não tem segredo, pessoal. Vocês conseguem fazer a prova bem de boa. Vou olhar aqui agora a parte das aulas 5, 6 e 7, né? Que é a prova que a gente chama de P2. Lá na aula 7, né? A aula 7 é bem tranquila em relação a alguns pontos lá de vitaminas e tal. Eu considero, né, dessa segunda parte aí, que é as aulas 5, 6, 7 e 8, eu considero a aula 7 uma das mais importantes para que vocês façam um estudo dela. Então, lembrar, né, de pelo menos 3 ou 4 vitaminas e suas funções no nosso organismo. Tem lá as partes de vitaminas, a gente sabe que isso é muito importante para a profissão. Então, tentem ler e lembrar, por exemplo, vitamina D, vitamina A, vitamina C, né, vitamina E. São várias vitaminas que tem lá. Se a gente conseguir lembrar pelo menos de 3 por dia da prova, é interessante.
Ainda sobre a aula 7, as funções, né? Então, assim, a gente lembrar as funções das vitaminas, lembrar as funções dos lipídios, as funções dos carboidratos, as funções de cada grupo de elementos daquele que tem lá na aula. Então, assim, você não precisa ir lá detalhadamente, mas de maneira geral, qual é a função dos carboidratos? A função dos carboidratos é fornecer energia para o ser humano, né? Principal carboidrato que a gente conhece, a glicose. De maneira geral, precisa lembrar disso. Os lipídios, qual é a função? Fornecer energia, mas o lipídio já é a função mais de armazenamento de energia, né? Quando a gente compara carboidrato com lipídio, carboidrato é uma energia que a gente consegue dispor dela mais rapidamente, mas a gente não consegue armazenar tanto. Já o lipídio é uma energia que a gente consegue armazenar bastante. Consigo dispor dela rapidamente? Muito rápido não, mas para armazenar é melhor. Depois, lá na aula 5, lembrar que os esmaltes, né, eles são constituídos por alguns componentes, então lembrar qual é a função das resinas e quem são elas, né, por que elas são importantes. Então, por exemplo, as resinas fazem a película do esmalte se aderir à superfície da unha, né, e aí o solvente ali, ele vai evaporar e por isso que daí o esmalte fica sólido lá na unha. Né? Quem são os pigmentos, qual a função da acetona, né, lá na unha, o que difere os esmaltes que endurecem com UV, os esmaltes em gel, né, géis, dos esmaltes convencionais. Conceitos básicos, pessoal, não precisa, talvez vocês às vezes fica procurando detalhe, mas o que a gente precisa é que vocês entendam de maneira geral lá, então, os esmaltes. Quais são os constituintes gerais dos esmaltes, né? Como eles são formados e qual a função de cada um dentro do esmalte. Lá na aula 6, né? Na aula 6, a gente precisa ir dos perfumes. Vocês precisam saber cada nota do perfume, a gente tem lá 3 notas, então quanto tempo cada uma dura, ela é constituída do quê, né? Então você tem lá as notas que são constituídas por uma questão mais volátil, que tem lá o ácido cítrico, geralmente é mais cítrica e daí volatiliza mais rápido. Depois tem as notas que são mais robustas, que permanecem por mais tempo, que tem característica de ser amadeirada ou couro. Entender basicamente essas 3 notas aí para conseguir depois lembrar de qual que a gente está falando lá na prova, né? Quando eu perguntar para vocês assim, a nota de fundo ou base, né, que é denominada lá fixadora, ela leva quantas horas, né, para ser percebida? 4 a 5 horas, né? Diferenciar uma nota da outra é bastante importante aí para vocês. Isso está nas atividades também, tá? Então, por isso que eu falei para vocês lá no início da gravação. Não deixem de estudar as atividades. E eu vou compartilhar com vocês o gabarito dos Kahoots também, junto com o vídeo. Então, basicamente, se você estudar as atividades e os jogos, que são os Kahoots que a gente fez, vocês conseguem fazer a prova de maneira bem tranquila. Ainda na aula 7, entender a função, por exemplo, do glicogênio, né? Para que o glicogênio serve? Quem é ele? Ele é formado por quê? Aonde ele fica armazenado no nosso organismo? Porque o glicogênio é muito importante, é um polissacarídeo, né, que a gente utiliza para armazenar glicose. O glicogênio vai estar presente aonde? Nos músculos e no fígado. Ainda na aula 7, eu já falei com vocês sobre as funções dos carboidratos, né? Qual é a função deles, e se a gente consumir carboidrato em larga escala, o que pode acontecer? Primeiro, o indivíduo pode ter diabetes, porque o carboidrato ele vai acabar sendo transformado em glicose no nosso organismo, pode ter diabetes, ou ele pode ter obesidade e outros problemas ou doenças decorrentes aí do acúmulo de carboidrato no nosso organismo. Lembrando que se a gente acumula carboidrato, a gente vai acabar transformando ele lá depois em lipídios e ácidos graxos. E além de diabetes, o indivíduo pode desenvolver, por exemplo, obesidade e doenças coronarianas. Ainda na aula 7, né? A função da glicose. Então, eu já falei com vocês que a aula 7 é uma das mais importantes, né, da P2. Então, vê lá nas atividades o que caiu sobre a aula 7.
né? Tudo que a gente vai fazer ainda dos Kahoot sobre a aula 7, a gente ainda vai ver um pouquinho disso, né? Eu vou colocar lá no jogo para a gente entender bem isso. Tem um jogo que já tem, né? Essa questão da aula 7. Quem são os principais polissacarídeos que a gente utiliza? Então, assim, polissacarídeos são, quando a gente deu o exemplo lá, o polissacarídeo ele é um trem, né? Com muitos vagões de carboidratos. Então, monossacarídeo é um carboidrato só, exemplo, glicose. Aí depois tem os disacarídeos, que são dois, né? E depois a gente tem os polissacarídeos, que são mais de dois carboidratos juntinhos. Então, polissacarídeo, a gente tem exemplo glicogênio, amido, celulose, né? Que são os polissacarídeos mais conhecidos aí. Ainda sobre os esmaltes, saber diferenciar, tá? O esmalte que endurece em luz UV do esmalte convencional, já falei isso para vocês, né? Lembrar, quando a gente consome, né, muito carboidrato, o que pode acontecer quando a gente consome muito lipídio, o que pode acontecer. E as funções básicas desses constituintes aí no nosso organismo. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Não vou fazer um vídeo muito comprido para depois vocês não conseguirem assistir, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Boa prova, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Um abraço e boa semana.